mensagem que nós vamos compartilhar hoje é Triunfando com Jesus. E o texto base para você ler na Bíblia é Marcos 14, dos versos 34 ao 42. Depois você lê a Bíblia em Marcos 14, do 34 ao 42. A história, meus amados, ela nos deixa registrada a vida de um homem chamado Alexandre. Ele era o grande rei da Macedônia e ele viveu 3 séculos e meio antes do nascimento do Senhor Jesus. E o que marcou bastante a vida do rei Alexandre foi que ele conquistou o mundo aos 30 anos de idade. Olha que coisa interessante, ele conquistou o mundo ainda jovem, com 30 anos. E ele era tão maluco, tão doido, que depois que ele conquistou o mundo com 30 anos, ele começou a chorar. Teve crises de depressão, porque não havia mais nada no mundo para conquistar. Fato é que Alexandre o Grande, ele morreu reverenciado como um rei sobre um trono, não é? E bem ao contrário do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a gente sabe que ele morreu como um rei desprezado e cujo trono foi a sua miserável cruz. Quero dizer uma coisa aqui, do ponto de vista humano, humanamente falando, a vida de Jesus para muitos foi uma tragédia. Ele morreu sendo zombado pelos homens, os homens zombavam dele. Se você for ver lá na crucificação, pessoas diziam para ele: olha, se és verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí. As pessoas diziam: carpinteiro, faz o último milagre e nós creremos em ti. Então ele foi bem zombado, ele foi bem escarnecido. Mas eu quero perguntar, qual a diferença entre os dois? Qual a diferença entre Jesus e esse rei Alexandre o Grande? Eu quero responder, a diferença entre eles é que Alexandre, ele foi bem sucedido, mas Jesus, nós sabemos que ele foi triunfante. Existe uma diferença entre triunfo e uma diferença entre sucesso. Há uma diferença fundamental entre alguém ser bem sucedido e ser triunfante. É possível um homem ser bem sucedido em muitas coisas e na verdade ser fracassado em outras. E é bem possível uma pessoa às vezes ter fracasso em algumas coisas na sua vida, mas ele viver uma vida triunfante. Nós vivemos assim numa sociedade que valoriza, não é? Que adora muito o sucesso financeiro, o sucesso material. E eu quero perguntar, o que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso, a gente sabe que é aquele sentimento, não é, generalizado de que as pessoas mais bonitas, as mais ricas, as mais poderosas que são, na verdade, aquelas pessoas mais felizes. Sucesso também está na mente e no coração de muitos, que sucesso é aquele que tem recursos, que é inteligente. Isso é sucesso para muitos, né? Mas a gente sabe que sucesso é diferente de triunfo. Aquele que é triunfante, ele vence sem recursos. Aquele que é triunfante, ele vence sem capacidades. O triunfo, ele significa grande vitória. Triunfo significa grande êxito. E eu quero perguntar, quem é triunfante? E como nós podemos triunfar? Nesse dia eu quero dizer a você que em Jesus Cristo você pode encontrar a receita para o triunfo. No Senhor Deus você pode encontrar a receita para o seu triunfo. Triunfa, meu querido, aquele que não deixa as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração. Não deixa que o momento que ele vive mude o rumo do seu coração. A gente vê a vida de Jesus. Jesus não deixou que a alegria proporcionada às vezes por uma vitória mudasse os rumos do seu coração. Jesus não permitiu que as circunstâncias favoráveis e até as desfavoráveis mudassem os rumos do seu coração. Se você ler lá em Marcos 11:8, faltava uma semana para Jesus ser crucificado e a gente vê que ele foi aclamado como rei lá pelo povo de Jerusalém. O povo aplaudia, o povo glorificava o nome dele, o povo dizia: Hosana, Hosana, esse é o rei, bendito seja o rei, viva o rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas nós vemos que uma semana depois, aquele povo que estava vibrando com Jesus, aquele povo que amava Jesus, começou a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a gente percebe que Jesus lá no Getsemane estava com a sua alma triste, a sua alma esmagada, e porque ele sabia que as coisas tinham mudado de direção, não é? Aquela alegria que o povo sentia por ele já não sentia mais, e o coração de Jesus estava triste. Jesus estava sofrendo a ponto de dizer para Deus, para o Senhor afastar dele aquele cálice, mas depois ele respeitou a vontade de Deus. Mas uma coisa que é certa, Jesus estava firme no seu lugar.
as circunstâncias adversas, não alteraram o rumo do seu coração, não mudaram. As circunstâncias não devem mudar o rumo do nosso coração. Se você quer triunfar na sua vida, não deixe que o momento que você vive hoje mude o destino, a direção da sua vida, a direção do seu coração. Jesus não permitia que as circunstâncias alterassem os conteúdos, os propósitos do seu coração. Se você quer ser triunfante nesse dia, aprenda isso com Jesus. Não deixe que as circunstâncias mude o rumo do seu coração. Não permita que as circunstâncias mudem a direção do seu coração. Se você quer triunfar, você não pode deixar se entregar antes do tempo. Triunfa aquele que nunca se deixa derrotar antes do tempo. Jesus, a gente percebe o momento de aflição que ele viveu, o momento de angústia que ele viveu, momentos antes dele ser entregue aos soldados romanos. A gente sabe que ele estava esmagado, a sua alma estava esmagada pela pressão do momento, não é? Mas a verdade é que Jesus não fez o que você ou eu talvez tivéssemos vontade de fazer. Porque quando parece que nada está dando certo, o mais fácil é jogar tudo pelos ares e a gente entregar os pontos e sair correndo e desistir de lutar. Mas Jesus não fez isso. Jesus não se deixou derrotar antes do tempo. A Bíblia diz que ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele invocou ao nome de Deus. O homem e a mulher que é triunfante, a gente sabe que ele não se desespera antes da hora. É aquele ou aquela que não se abate antes do momento. A gente sabe que Davi, ele não se abateu diante do gigante. A gente sabe que Pedro, pediram para Pedro parar de pregar sobre Jesus, mas ele não se abateu diante dos homens. Quantas histórias, quantos exemplos nós vemos na Bíblia de pessoas que não desistiram de lutar, que não pararam antes do tempo. Se você quer ser triunfante, se você quer triunfar, não se deixe abater antes da hora. Deus ainda é Deus, o Senhor ainda é Deus, Ele pode todas as coisas. O Senhor ainda, Ele é Senhor da situação. Quantas dificuldades, meu querido, quantas dificuldades, minha irmã, você vai precisar passar a fim de aprender isso, para você não se desesperar, para você não entregar os pontos antes do tempo. Será preciso que o mesmo tipo de problema se repita várias vezes na sua vida, até que você aprenda que Deus é Senhor da situação, que na verdade Deus vai cuidar. Será que você vai ficar vivendo aí de repetência? Quantas vezes você vai precisar viver esse problema para você aprender que Deus é Deus? Uma vez eu li uma historinha de um menino que ele repetiu de ano, ele foi reprovado na escola, e aí o pai dele ficou bravo com ele. Mais um ano você repetiu, você foi reprovado novamente, o que foi dessa vez? E o pai todo bravo perguntando para o menino, e aí o menino fala: sabe quem é, pai? A professora, pai. O senhor não vai acreditar, a professora fez as mesmas perguntas do ano passado, por isso que eu repeti, por isso que eu fui reprovado. Ela fez as mesmas perguntas. E assim são algumas pessoas, na sala de aula da vida, elas estão repetindo sempre as mesmas lições, estão demorando a aprender que Deus é Senhor e que Deus domina todas as situações. Meu querido, talvez você não encontre dificuldade nenhuma para reconhecer essa verdade, porque o fato é que Deus é Senhor de todas as coisas, mas é preciso que você haja como tal. Você precisa acreditar nisso. E uma coisa é certa, lembre-se disso: melhor que ser bem-sucedido na vida é ser triunfante. Então não deixe, em nome de Jesus, não deixe as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração. Jamais permita que a situação contrária que você vive hoje mude o rumo do seu coração. Creia que Deus é contigo e não se deixe derrotar antes do tempo. O Senhor é contigo e Ele vai te dar vitória. Então você poderá triunfar assim como Jesus triunfou. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que Deus te abençoe nesse dia.